Então nós estamos aqui hoje com o coração transbordando de alegria. Estamos aqui reunidas com essa força do feminino, né? Do nosso Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Nossa querida Maria, que é assim que ela gosta de ser chamada, hoje com uma responsabilidade muito grande frente a essa casa que tem uma história. E essa casa tem uma história que precisa ser contada por alguém que conhece essa história de forma legítima. Conta com o seu coração pra gente a história do Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Tudo bem. Como que é? O que a senhora tem a compartilhar? Mas primeiro eu quero falar boa tarde para todos. A minha idade já não permite muita coisa que eu possa lembrar, mas o que eu lembrar posso contar. Na época, o meu filho teve muito doente. Com 12 anos, um dia, ele amanheceu com convulsões. Foi o dia todo. Nesse dia, compareceram. O padre benzeu ele, o crente fez uma prece, pessoas que vinham visitar, que nos conhecíamos, e também o Amilcar. Mas o Amilcar chegou, era já bem tarde que ele trabalhava, e soube da história, foi na minha casa quando veio o menino. Lá ele não fez nada, ele só leu o Evangelho, deu um passo ao menino e frutificou a água. E ficamos conversando um pouco. Daí um pouco eu fiquei assustada, porque meu filho levantou da cama e começou a pular em cima da cama. Falei, você vai quebrar a cama. O que aconteceu? Nem ele sabia. Mas de uma hora para outra, ele começou. E o Hélio se interessou por isso. Como nós trabalhávamos junto no centro cirúrgico, nós procuramos contornar as horas para poder ficar com ele. Aí o Amilcar nos convidou para ir no centro, mas ele já vinha convidando. Acontece que o Hélio entrava de manhã para preparar todo o material para o trabalho. E eu entrava mais tarde devido às cirurgias. Função de Eu enfermagem. tinha um hábito. Enfermeiros, né? Como? A senhora e o seu Hélio trabalhavam Éramos como enfermeiros. enfermeiros. Eu era instrumentista. Ele também era, ele era auxiliar. Mas o Hélio, com isso, nós fomos vivendo, e ele não começou a perder o sono à noite, e ele dormir de madrugada, não tinha outro jeito, porque ele tinha que levantar e 6 horas, às 7, porque o nosso horário, às vezes, não batia, não era aquele ponto certo. Então, ele começou a perder o sono, e ele começou a ficar doente. Ele via de madrugada passar caretas na frente dele, assim, de seres humanos, só que ele não conhecia ninguém, né? E ele falou para mim um dia, Elisa, eu vou ficar louco, porque eu não durmo quase. E eu tenho que estar lá de manhã para preparar o material, as salas, né? O Amilcar soube que nos convidou para ir no centro. Foi nessa época que meu filho teve esse problema, aí fomos lá para o centro. Chegando lá, o Amilcar já mais ou menos sabia da história, ele colocou a mão sobre a cabeça do médico, porque antigamente não é como hoje. O salão era menor, centro bem simplesinho, era quase uma casa. E tinha muito pouca gente. Quem mais frequentava era o Amilcar e o irmão dele, que era o Rolando. Também trabalhava como colega nosso no centro cirúrgico. Então era só nós. E tinha um ou dois médios, só 3, não tinha muita gente. Isso. Bom, e aí a senhora começa a frequentar o SED. Nós começamos. Aí o Hélio gostou porque ele explicou. Tínhamos a irmã do Amilcar, ela era uma médio vidente, boa. E quando foi mostrando os quadros, né? E aí o Hélio começou a gostar. E mas acho que eu tô com... Lá no centro, mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Mais de 50 Meio anos. século. Então, E como que foi para vocês começarem a trabalhar? aquela época a gente chegava, qualquer um que chegava já sentava à mesa. Tá. E eu comecei a aflorar minha vidência, mas eu já tinha vidência antes. Pouca, mas tinha.
E aí o Amilcar começou a me forçar sobre a vidência, perguntava se eu via, o que não via. A irmã dele confirmava ou não, porque a vidência não é sempre igual. E foi ali que nós começamos. Aí o Amilcar já começou a convidar o Hélio para entrar na diretoria, e assim foi que nós ficamos até hoje. E até hoje a Dona Elisa trabalha no Centro Espírita. É. Eu vou agora, devido muito minha idade e uma série de problemas, eu vou só 2 vezes por semana. Porque na fluidoterapia eu ia segunda à noite, terça à tarde e à noite, quarta à noite, quinta à tarde e à noite, sexta à noite, sábado à noite e domingo à noite. Um trabalho, eu ia diariamente. Um trabalho de doação, de amor. Bom, aí nós logo fomos convidados para fazer parte da diretoria, porque não tinha mais ninguém. E ela trabalhava com o seu Hélio, né? O Hélio Sim, era muito inteligente e começou a se interessar muito, doar muito dele pelo centro. Que bonitinho. Foi ali que vocês depois ficaram conhecidos. Sim. Você nasceu, que você falar que o Hélio era seu. Meu Hélio. A senhora vai querer contar essa história? É que eu era muito pequena e eu falava 2 anos, meu 2 Hélio, anos. meu Hélio. É. A senhora não esquece disso. Não, eu dou risada porque eu lembro que eu ia lá no bar do seu pai, e seu pai fazia questão que a gente tomasse um cafezinho, tudo, servia em todas as puletinhas. Meu Hélio! Tá vendo? Enfim. A senhora está me fazendo lembrar histórias Que mais? também. E como começa o seu trabalho na fluidoterapia? Ah, mas a casa da fluida é outra coisa. Demorou muito? Demorou. A minha filha nessa época tinha 3 anos. E aí o Hospital das Clínicas, como eu tinha já a creche, queria colocar uma menina que não era paraplégica. Ela tinha problema cardíaco. Estava no Hospital das Clínicas. Fui lá e foi uma maravilha, não tive protocolo nenhum. Já cheguei, já peguei a menina, a ordem do advogado, dos promotores, e já levei para minha casa. A menina tinha 3 anos, ela chamava Eliana. Ela tinha uma doença que chamava tretalogia de Fallot. Não irriga o sangue dos pulmões, ela tinha convulsões. E tinha que, como ali tinha meninas paraplégicas, eles achavam que nós podíamos encaixar ela ali. Tá. Tentamos explicar no Hospital das Clínicas que não era certo, que ali era outra maneira de atender as crianças, né? Mas eles insistiram tanto que era só por 6 meses. Aí ela fazia todos os exames necessários no Hospital das Clínicas e liberava. Então achei que era uma boa, porque era assim, quando não era eu, era o Hélio, quando não era o Hélio, era o Amilcar, presidente da casa. Quando eu levava ela no Hospital das Clínicas, eu passava o dia. Gente, eu trabalhava, eu tinha um lar. E era um trabalho árduo, porque eu tinha que ficar o dia inteiro, que ela tinha que passar por todos os aparelhos de lá para saber como estava a doença. Mas tretalogia, que falou naquela época, não tinha cura e não tinha jeito. Pode ser que agora tenha. Não tinha cura. Aí ela ficou até os 15 anos que fizemos uma festa aqui, acho que no lar. Não me recordo onde fiz a festa. Acho que foi num salãozinho. Os 15 anos dela. Você vê? Mas ela não tinha muito físico por causa do sofrimento. Nós levamos ela umas 3 vezes para ver os pais lá em Saquarema, Rio de Janeiro. Né? Aí depois ela quis ir embora, ela foi, ali se desligou. Mas aí, antes disso, surgiu o Hilário. O Hilário foi um rapaz que o Hélio conheceu, chegaram a jogar bola junto, me parece que mas por intermédio de um amigo do Hélio mesmo, que falou do Hilário. Ele falou, eu conheço o Hilário. Aí ele contou a história que o Hilário fazia
operação espiritual. Por que nós não levamos uma menina lá? Levamos. Ele mandou voltar várias vezes. Mas eu não sei o que houve lá no centro, que esse amigo nosso, eu também conheci ele. Aconteceu, não quiseram mais o Hilário. E ele era um homem maravilhoso. Aí a nossa casa espírita... Aí o Hélio convidou, você não quer vir na nossa casa? Que demais. Levou ele lá, mostrou para ele como é que era, então ele organizou como é que tinha, mas ele já vinha com uma equipe. Sim. E essa equipe atendia, não sei se atendia em outro lugar, mas a nossa era todo aquele dia. O Hélio resolveu fazer uma reforma no nosso centro, porque a casa era assim, o salão era pequeno, era mais ou menos um 3x4. E tinha uma elevação, que é onde tem a mesa hoje, para onde tem a mesa, tinha a mesa de médios, né? Tinha como se fosse uma cozinha, mas era uma pia. Com um filtro de barro. Hã? Um filtro de barro. O filtro, mas ele já não cheirava mais de barro, era água limpa. E depois tinha um banheiro e um quarto. Nesse quarto é que montamos a fluidoterapia. Aí como sofreu reforma, tudo, passando para o outro lado. A gente não tinha muita experiência. Aquele tempo, o médico da fluidoterapia era o doutor Epifânio. Ele ficava envolvido com o doutor Epifânio. Prova está que não podia acender a luz, era aquela luz indireta, né? E um dia, sem querer, eu bati a mão no interruptor, acendeu a luz, ele quase caiu. Ele estava envolvido pelo doutor Epifânio. Doutor E era Epifânio, muito gente. O doutor Epifânio era o mentor, Era o mentor que da operava. fluido daquela época. Ele chegou a contar a vida dele, ele era alemão. Ele ficou muito tempo? Ficou bastante tempo. Depois o Hilário, que era o médium, começou a sentir muito, assim, dores no estômago, foi ver que ele estava com câncer. Mas como a equipe era grande, muita gente se afastou. Mas muitos ficaram, incluindo a pessoa que trazia ele, que era o Alaor. Ah, ele ficou no lugar. Aí o Alaor ficou no lugar dele. E o Laor ficou Muitos anos. É. Muitos Tá anos. vendo? Para falar a verdade, eu nem sei do que o Alaor... entre aspas. Do que o Alaor se desencarnou. E foi na pandemia, né? Hã? Na pandemia que ele desencarna. Mas ele sofreu acidente, Sim. sofreu, parece que ele sofreu um acidente De carro. e também teve os ladrões que bateram Assalto, o revólver na cabeça dele, teve que tomar. Né? Sim. Então foi através da menina que a senhora criou Eu já vinha que aí, vinha e voltando. aconteceu a fluidoterapia. Mas eu não frequentava né? dentro da sala. Olha que bonito isso, Eu não né? frequentava dentro da sala. Eu ficava encaminhando as pessoas. Ficava encaminhando, entrevistando as pessoas eu e encaminhando. encaminhando e depois eu dava o retorno se precisava, mas geralmente não, porque já vinha o retorno lá de dentro. Foi difícil, a nossa casa foi difícil. Dona Elisa, que sentimento te dá hoje de lembrar essa história? Bom, a gente não esquece, assim, eu posso esquecer muita passagem por causa da idade, mas a gente lembra, com saudade, que trabalhávamos bastante. Teve dia de nós sair de lá às 11h30 da noite, quase meia-noite. Tanta gente que passava. E o nosso centro em reforma. Nosso centro sofreu muita reforma. Até hoje. E aí entra aquela parte que você gosta que eu conto. A frente do centro é aquilo que a gente sabe que é. Mas era de terra. Na frente. Né? Ali onde tem a grade da frente, era só o murinho. Tinha um portãozinho, tinha o salão e aí seguia. Mas já tinha sofrido outras reformas. E eu falei, mas o dia que chove, era tudo descoberto. O dia que chove, isso aqui vira um pasticho, né? Como eu conheci, tinha amizade com o diretor, fui falar com ele. Diretor do hospital aqui. Eu falei, doutor, No não Hospital queria- Padre Bento. Padre Bento.
Ele falou, falei, doutor André, aí contei a história para ele, não vou repetir. Contei a história para ele. Ele falou, olha, a única coisa que eu posso fazer é ceder os pedreiros. Mas material você tem que comprar. Ah, mas não teve outro, né? Um outro, né? Todo mundo ajudou. E aí todo mundo colaborou. E eu achava aquela época que ia ser muito bonito um jardim. Ai, essa parte que eu gosto. Tinha a sala, a frente era mais ou menos onde marca os cartões. Sim. Então mandei fazer uns redondos assim de terra, né, tudo Bonitinho. pavimentado. Do lado cimentado, né? Cimentado. E aquele buraco, eu fui plantar rosa. Quando que eu ia pensar que a frente do lar ia ficar com tanta gente? As rosas ali, você já pensou? Não dava. E arranhando todo mundo. Arranhando todo mundo. Quer dizer que a senhora nunca imaginou Não. que hoje a casa ia ser do tamanho que é? Nunca. Aí depois ainda fizemos 3 reformas no salão, Sim. Sim. para chegar onde está. E o Hélio, pensando, ele conseguiu, porque ele entendia de pedreiro, desenhar, arrumar o salão de cima. Ele queria fazer 3 andares, mas ficou com medo de desabar. A estrutura, né? Então ele fez 2 e mesmo assim, o pavimento do piso de cima é um pavimento leve que ele mandou pôr, para abafar o barulho, né? E é o que nós temos hoje. Hoje vem o marido dela e movimenta mais. Dona Elisa, a senhora falou do trabalho que tinha com as crianças, né? Esse trabalho era assim. É porque eu passei nesse trabalho. Sempre chegou a passar? Que entrava a mãe, sentava com a criança no colo, vinha um médico, ficava na frente e dava paz. Tinha crianças que tinham que voltar, tinha crianças que não. Isso era só para as crianças. De terça à tarde. Eu não me lembro Era. o dia. Era à tarde. Você chegou a Eu fazer? fui, muito. Fiz muito tratamento. Aí o Hélio Elisa. adorava esse Adorava trabalho. Você vê que não era uma gostava. pestinha. Fica de olho no meu Hélio. Ficava, mas ele é meu. Meu Hélio. Já tanta graça, você fala, aquele ratinho falando meu Hélio. Esse é o lar, né? A gente, é o centro, né? Quem fez o centro não fomos nós. Eu sei. Eu cheguei a conhecer um presidente que era conhecido nosso, era o Lodovico, ele chamava. Quando eu cheguei, depois eles saíram, cada um foi para o lado, outro morreu, outro... E assim, ficamos nós, o Amilcar, o Hélio, o irmão dele. Era assim. Hoje eu tô aqui no meio de 2 momentos, né, da nossa casa espírita. A senhora que trabalhou naquele início, né, com toda aquela revolução acontecendo no dia a dia. E hoje nós estamos aqui com a Maria representando, né, esses tempos atuais, essas modificações que ainda precisam acontecer, esse contexto todo de melhora que vai acontecer no dia a dia. Quando a senhora olha essas 2 etapas e pensa, o que a senhora sente e que mensagem a senhora quer deixar? Eu acho que é evolução. Os mentores começaram a orientar muito. Porque onde tem muita gente, sempre é a casa, é como ler aquele livro. Aconteceu na casa espírita. Então, como tem muita gente, cada um tem um pensamento. E cada um que entra quer modificar. Não modificar no fim de aparecer, modificar os trabalhos. E não pode. O mentor reclama, o mentor pede, continue do jeito que está. Os mentores espirituais da casa trabalham muito para conservar isso aí. O irmão de Jeremias chegou a falar que era um centro conceituado no plano espiritual. Muito bem conceituado. Porque era bem conduzido. Se amparava os médios. Aí foi que criou o trabalho da casa de segunda-feira, que agora vai passar outro dia. Quarta. Então, a senhora deixa um conselho para que nós possamos manter
os trabalhos dentro daquilo que os mentores indicam, é isso? Melhorar, mas manter o que eles estão... Você tem que dar responsabilidade pro irmão que veio te procurar. Porque os mentores não devem passar do horário. Por quê? Porque os mentores não são como nós, que eu saio daqui e vou para casa da Maria, vou para casa da Edna, tomar café, comer bolo. Não, eles têm o seu trabalho. Continua. Terminou, acabou, encerrou. Porque na parte de cima também é usado, para deixar espírito que fica lá para receber. E junto com toda essa história, né, do centro espírita, todo esse desenvolvimento, né, com tudo isso que a senhora viveu, tem o lar, irmã Dirce. Né, que é onde nós estamos hoje. Nós estamos aqui na sala que a dona Elisa trabalha, não é? A Maria tem mais propriedade para falar. A história do lar é bonita, agora. Que horas são? Não, fala pra gente, assim, pra gente deixar claro para quem está assistindo, né, quem vai ver o seu depoimento, sabendo que aqui é um lugar voluntário. Por que tem o lar Irmã Dirce? Mas assim, aqui é um lugar voluntário, o que é importante a gente deixar? Pode deixar, eu vou... Tá. Não, o lar foi o seguinte, nós conhecemos um menino, ele chamava Antônio Amaral, que é irmão daquela fotografia, não sei se ainda está, que não é para tirar. A Irmã Dirce. Tem que ficar isso na casa. A irmã dele foi internada, morreu mocinha. Aquela roupa dela, quando ela fez a primeira comunhão, tirou a fotografia, ele mandou fazer o quadro de branquinho, que é que fica, né? É um pedido dele desde que ele existia. Mas aí ele ficou, começou a dar uma dor na perna dele, ele teve que amputar a perna. Amputou primeiro uma, depois amputou a outra. Quer dizer que ele amputou as duas. Eu sei que ele resolveu fazer o lar. Mas aí, com a falta da perna, ele foi na CD fazer as duas pernas ortopédicas. Lá ele conheceu uma menina loirinha, ela tinha 2 anos naquela época. E a mãe da menina abandonou ela, deixou ela com uma senhora de cor, chamada Dona Maria. Então o Amaral ofereceu para Dona Maria vir morar no lar, junto com a Leia. Ele pagava todas as despesas, pagava uma pessoa para limpar o lar e também levava a menina na CD. Estou naquela amizade. E assim aconteceu. Aí ele resolveu ver se tinha mais. Como ele ia na CD, foi fácil ele arranjar mais pessoas. Nós tivemos aqui 16 meninas. Mas tinha só de cadeira de roda, andava de cadeira de roda. Mas elas se acostumaram, se ajeitaram e aqui elas viveram um bom tempo. Mas eu trabalhava, eu tinha dificuldade, eu tinha que levá-las em São Paulo, no hospital de lá. Eu levava de manhã, o médico tirava a radiografia, marcava a cirurgia, levava elas no horário que ele pedia. A cirurgia era feita no mesmo dia. Fazia a cirurgia e à noite, lá para 8h30, 9 horas, eu ia buscar a paciente. 3 vezes eu cheguei na cidade, aqui no Glicério. É o hospital Dom Pedro, né? Não sei como é que se chama. Esse hospital que tem no Glicério. Não foi fácil. Mas aí veio que ele desencarnou. E o lar passa por várias etapas também. Porque depois vira escola de educação infantil. Né? Aí era só lá embaixo. Sim. Aqui, aonde você vê, desta parede pra cá, era o telhado. E hoje nós temos aqui no hoje, graças a Deus. Social. Mas vamos só deixar uma ideia para quem está assistindo de que é feito distribuição de cesta básica. Tem muita Tem o cesta projeto Mamãe e Bebê, Tem. não é? Tem. Temos a parte da saúde, com os Tem, atendimentos da psicologia, tem o dentista, tem as psicólogas, o médico, né? A parte do artesanato também, né, Maria? Você quer falar um pouquinho aí você dessa mostra o parte? artesanato. Não, então, a dona São as Elisa salas mesmo. transformadas, tudo em salas para dar aula, para artesanato, pintura, em tecido, caixinha, tela, Crochê.
tela, crochê. bordados. Tem muita. É. Como? A senhora também participa com as pinturas dos quadros também. Até hoje ela faz, está tudo aqui Faz. exposto. Nós estamos, inclusive, onde a senhora trabalha, para que todos A gente possam está conhecer. ampliando na maneira de trabalhar. E o que vem, a gente aceita, mas nem sempre as pessoas gostam disso, não. É. Hoje está bem diferente. E o bazar, né, Dona Elisa? Tem o bazar cada 15 dias, que nos ajuda muito nas cestas básicas. Porque recebemos muita doação de mantimento das pessoas que frequentam nosso centro. Mas nem sempre dá, porque nós temos muita cesta básica. E as roupas que não servem para o nosso bazar, vender para os brechó, é encaminhado para outros lugares. Nossa, tem muita história. É que nem... Olha, A gente vai e volta, vai e volta. deixa uma mensagem para quem está te assistindo. Que mensagem a senhora quer deixar para essa nova geração, para esses novos médiums que estão chegando, para esses voluntários? Deixa uma mensagem, olha ali, deixa. Caros irmãos, a mediunidade existe a partir do momento que nós nascemos. Ela foi feita por Deus, observada por Jesus, que nos ajuda muito, porque a mediunidade faz parte do nosso resgate kármico, que nós fomos... A gente pode observar por hoje, pela maneira da vivência, desde que muda o mundo, né? Mas agora está bem pior. Como é que a pessoa mata, estupra, destrói e acabou? Não vai ter mais nada? Ele vai para onde? Para o paraíso? Não, minha filha. O reencarne é para nós resgatarmos as nossas dívidas. Todo mundo é médium. Mesmo o pastor, o padre, tudo. Só que cada um faz a religião do jeito que quer. E muito nem se apercebe que está fazendo errado. Muito fala que eu faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não, nós devemos cuidar da nossa mediunidade, adquirir conhecimento, trabalhar na caridade, que é muito importante. Mas uma caridade, que eu digo, tem que ser muito bem observada, porque a malandragem existe. Eu trabalhei muito nessa parte da caridade. A malandragem existe. E como é que vamos fazer? Nós temos que ter a evangelização das crianças, para que hoje os homens, as crianças de hoje são os homens de amanhã. Se todo mundo soubesse que existe a mediunidade, que devíamos ter o conhecimento espiritual, o mundo não estaria como está. Porque eu respeitaria as coisas dos outros. Quem é a família, a filha, os amigos, animais, árvore, tudo nós respeitaríamos. Por quê? Porque nós somos médios, todos nós somos. Muita gente chega para mim e fala, eu não sinto nada. Como não sente? Você é um médium de grande valor, porque chega um espírito que precisa de uma substância para ajudar o fígado daquele que veio passar na fluida. Ele vai lá e retira a substância. A pessoa não sente do médium. Se ele sentia, vivia gritando. Não, então ele é um grande médium. Não é só falar, ver, ouvir, transportar, nada disso. Todos somos médios, cada um de nós tem a nossa mediunidade. Desde criança a gente já percebe a mediunidade. Criança não deve mexer na mediunidade, deve usar passe, respeitar e frequentar a evangelização para já ir melhorando os seus conhecimentos espirituais. O plano espiritual é muito lindo, mas para quem não sabe é doloroso, muito doloroso. Que lindo. É o que eu tenho que dizer, porque não adianta. Não adianta só ficar no cartãozinho. Cartãozinho não cura ninguém. Cartãozinho ajuda a fazer a pessoa se interessar. Leia livros. Tem tantos livros
que instrui, ajuda, ensina. Leia livros. É só isso, meu irmão. Com os livros você fica conhecendo o plano espiritual. Que Jesus nos ajude e que Deus nos dê a bênção. Mas temos o livre-arbítrio, fazemos o que queremos e pagamos o que fizemos. Ninguém é castigado. O Pai não castiga ninguém. Nem com doença, nem com o seu dia a dia, nem com nada. É nós que nos castigamos. Fica aqui a minha mensagem. Mensagem de pobre. Pobre Lisa. A música. A nossa gratidão por a senhora ter aceito. Agradecemos de coração, né, Maria? Eu não sei se é o que vocês queriam, mas tem tanta coisa a gente pode, né? Obrigada. Ê, palmas pra ela. Tem tanta coisa, né? Sigamos. É isso. Você me desculpa se não é o que você queria. Ah, é muito o que a gente queria. Nós somos Se eu for falar gratas, ficar a noite né? inteira falando, contando a história. É.